Aí eu vou passar para um outro escândalo que a Valentina conhece bem, que é o Beto Louco. Também temos, né, mais esse, o Mohamed, que é um parceiro aí desse Beto Louco, que estão envolvidos numa outra investigação, que são 3 investigações, né, Valentina? Uma lá em São Paulo, uma aqui na Polícia Federal. Essa envolve uma turminha barra pesada, que é do PCC e que também entra ali na questão de postos de combustíveis. Quem que é o Beto Louco? Explica pra gente, Valentina. Andressa, Essa figura aí. essa pessoa aqui, eu acho que para começar a explicar quem que é o Beto Louco, eu acho que a gente tem que se situar na Operação Carbono Oculto, né, que é justamente o que você estava pontuando. A Carbono Oculto, são um conjunto de 3 investigações, né, contra um sistema aí de adulteração de gasolina. E aí foram operações que aconteceram em conjunto, não em conjunto, mas simultaneamente, né, da Polícia Federal, Receita Federal, Ministério Público de São Paulo e, enfim, que chegaram nessa figura e, como você mesmo disse, do Mohamed. Quem que é o Beto Louco, afinal? Beto Louco, ele é a figura que é entendida ali no âmbito da Operação da Carbono Oculto como o elo, né, entre um sistema de fraude financeira de postos de gasolina com o primeiro comando da capital. Esse elo, ele ainda é algo que está sendo investigado, não está tão claro para a gente ainda. Mas a figura do Beto Louco, ele chama a atenção, ele não está no Brasil, né, é o que a gente sabe, porque hoje se discute a possibilidade dele delatar, né, como a gente estava falando também da história do Careca do INSS. E ele é uma pessoa, assim como o Mohamed, que tem uma participação ali dentro dos negócios de São Paulo, não só de São Paulo, do Brasil inteiro, que ela perdura há muitos anos. A gente até anotei alguns valores aqui, só para a gente ter uma dimensão. Quando a gente fala da Carbono Oculto, né, a Carbono Oculto, ela começa investigando, Carbono Oculto, exatamente o nome vem exatamente dessa investigação. O uso de metanol em gasolina, né, em postos de gasolina de São Paulo, esse metanol seria importado pelo primeiro comando da capital, é um sistema que ainda está sendo investigado, mas vou resumir de forma bem simples, assim, esse metanol, ele era importado de forma fraudulenta até chegar nos postos de gasolina que eram revendidos, né, os combustíveis eles eram adulterados e revendidos com valor que simplesmente não permitia a existência de um mercado honesto dentro dos postos de gasolina de São Paulo. E aí isso não envolve só a venda desse metanol, né, desse carbono oculto ali que eles colocam na sigla química, mas também envolve as refinarias, as usinas de etanol do estado de São Paulo. É um sistema muito complexo. No centro desse sistema a gente tem 2 empresas, né, que é a Copap e a Aster. Essas empresas, elas eram justamente as que geriam todo esse negócio e cujos sócios a gente tem o Beto Louco e o Mohamed. Mohamed, ele tem um nome árabe e a família dele inteira estava, assim, isso que eu estou dizendo é o Ministério Público de São Paulo que investigou. Estava inteira, né, difundida aí nesse esquema. A gente tem várias figuras e o nome dele, por ser árabe, eles chamam ele de João. O Beto Louco chama Roberto, né? E aí ele é justamente essa figura que faria essa intermediação entre o PCC com esse sistema de fraude de gasolina, de importação de substâncias que deveriam ter um controle, que é o metanol, e enfim, que não deveria estar, né, na gasolina, não deveria estar no etanol, e integrando todo esse sistema ali de fraude. E a gente está falando de bilhões, né? A Carbono Oculto pelo Ministério Público de São Paulo, ela começou com uma investigação de 8 bilhões. Hoje a gente sabe que é muito mais que isso. E é um valor que envolve não só a questão da fraude, da exportação da venda da gasolina, do refinamento, mas também da fraude fiscal, né, de sistema de lavagem de dinheiro. E como a gente fala de PCC, é uma lavagem de dinheiro que a gente não sabe nem a origem desse dinheiro mesmo. E a Carbono Oculto, ela foi evoluindo até chegar, né, a figuras que estão envolvidas no mercado financeiro de São Paulo. Quando a gente fala do Beto Louco e do Mohamed, a gente está necessariamente falando também do envolvimento de fintechs, de operações financeiras que chegaram até a Faria Lima, né, que é o Centro Financeiro de São Paulo, que foi o aspecto principal, né, que deu tanta atenção assim a Carbono Oculto. Se fala em
usar o termo correto, mas de fazer uma asfixia financeira do crime organizado. Essa é a estratégia que o Ministério Público de São Paulo, a Receita Federal, tem usado como mote dessas operações. A gente ainda não sabe os desdobramentos disso, porque é um processo que está sendo investigado ainda. O Beto Louco, tanto o Mohamed quanto o Beto Louco, eles seriam figuras centrais para revelar como que isso aconteceu, né? Como chegamos nesse nível de complexidade de infiltração do PCC dentro do sistema financeiro, e também a parte 2, que é quais agentes públicos estão envolvidos nisso, porque eu acho que é um ponto que você, Andresa, sempre chama bastante atenção, porque ninguém constrói um sistema financeiro dessa complexidade. A gente está falando de bilhões de reais, envolvendo fraude fiscal, envolvendo importação de substância química e que tem controle, deveria ter controle. A gente está falando de adulteração de gasolina, a gente está falando de refinarias, no caso da Carbono Oculto, de controle de portos, um sistema muito complexo. Isso com certeza, né, tem agentes públicos envolvidos. E aí quem daria o nome, quem explicaria como chegar a esse caminho do dinheiro seriam justamente esses dois nomes, né, o Mohamed e o Beto Louco. Por isso que o nome dele é tão importante, por isso se tem tanto medo de uma delação dessas duas pessoas. A gente costuma falar que aqui em Brasília está muita gente dormindo com o olho só fechado, porque a primeira operação, né, que a gente já comentou aqui do Careca do INSS, e essa operação agora, todas certamente tem uma cadeia de comando aí da política e também do sistema judiciário por qual ela perpassou, porque existiam muitas liminares ali para beneficiar o grupo e muitas decisões também tomadas, né, pelo poder público. Quando a gente comenta, né, as agências reguladoras estão sendo loteadas, os políticos estão colocando pessoas nessas vagas, não tem problema nenhum de um governo de coalizão compartilhar, né, a gestão de um governo com os partidos políticos que o apoiam. Eu digo sempre que o problema é o que os políticos fazem com esses cargos que eles, né, preenchem, né, muitas vezes dá nisso. E os dois esquemas têm em comum que quem paga a conta somos todos nós, né? No primeiro foram os aposentados que foram lesados, e nesse esquema agora quem precisa de combustível para abastecer o seu carro também foi lesado com relação a isso, né? Tem muitas conexões políticas, né, Tássio? Do Beto Louco e do Mohamed, os dois estão foragidos. E não há notícia que o Beto Louco tenha processado alguém porque está sendo chamado de Beto Louco, que é diferente do Careca do INSS, mas tem muitas conexões políticas, e a gente estava falando do PT, ali na farra do INSS, mas essa aqui atinge o centrão, né, Tássio? Exatamente. Hoje a imprensa divulgou, por exemplo, que o Beto Louco teria tido alguma relação ali direta com o Davi Alcolumbre, né, presidente do Senado. E que eles estavam traficando, conta aí. Segundo publicou o UOL, o Beto Louco chegou a dar um monjaro, trazer um monjaro pro presidente Alcolumbre. Era numa época ainda que o monjaro tinha essa dificuldade ainda aqui no Brasil, não tinha sido autorizado ainda pela Anvisa e tudo mais. Ele acabou trazendo essa propina aí, talvez, de forma de monjaro, pro presidente Alcolumbre, que também, diga-se de passagem, também já foi citado na CPMI do INSS, porque um ex-assessor do Alcolumbre, o Paulo Boldens, chegou a receber 3 milhões de reais de uma das empresas investigadas no esquema do INSS, e também é mais um poupado das investigações ali, sobretudo na CPMI do INSS, mais um político que está sendo poupado ali. Então está aí mais um personagem interessante que agora estamos costurando, e a gente consegue enxergar aí que ele está participando, inclusive, das duas operações, né? Já tem um pezinho em cada uma das operações. Pois é, isso explica porque a zanga dele aí com o governo do presidente Lula, né? Porque a Polícia Federal que está avançando nessas investigações, e também explica um pouco desse recuo hoje. Já começou a mandar uns beijinhos ali para o presidente Lula, tentar fazer uma composição, porque tem muita gente envolvida, e essa questão do monjaro ele distribuía ali no Senado para os senadores, acho que distribuiu tanto que não ficou nenhuma para ele, né, dada aí a imagem do Davi Alcolumbre. Pelo visto ele não tomou o monjaro que ele ganhou do Beto Louco. Como é que explica, né, uma questão dessa? Porque o Beto Louco é uma figura que já foi, né, presa com o envolvimento do PCC, ele não é um empresário, né, que conhecido e tal. Então, que relação que um político, um senador pode ter com uma figura como essa
envolvida aí em tantos esquemas e com o PCC, né? Aí quem está em casa já soma um mais um que vocês vão entender direitinho.